Boa noite a todos e a todas que nos ouvem e nos assistem. Mais uma quarta-feira aqui tratando de engenharia predial. O nosso programa tem como objetivo buscar difundir junto aos síndicos, né, que é o foco do Síndico Online, esse canal do YouTube que a gente divulga, mas também a todos os engenheiros, todos que militam na área da engenharia, arquitetura, né, na parte da administração, gestão de imóveis. Nós temos um público bem amplo, né? A gente atinge a todo o país e temos tido uma visualização muito boa dos nossos temas, né? Hoje a gente vai falar de acessibilidade, NBR 9050, né? As exigências que o Ministério Público e as prefeituras têm feito a todos os condomínios, né? E também vamos falar de inclusão da melhor idade, né? Nós temos a grata satisfação de receber aqui a doutora Rose Ferreira. Ela é advogada, trabalha na área de condomínios, ela é do Rio de Janeiro. Também a doutora Leidiane Malini, Leidiane, também é advogada, trabalha também com condomínios, né? E a arquiteta Aparecida Borges, parceira de longa data, nós já fizemos muitos trabalhos juntos, e a gente começa, então, pela Aparecida, tratando primeiramente das questões de NBR, né? Norma brasileira que determina a acessibilidade. Antes da participação da Aparecida, eu gostaria de lembrar a todos que nos ouvem que, desde 2004, essa norma de acessibilidade ela é obrigatória, né? Portanto, todas as edificações entregues a partir do ano de 2004, obrigatoriamente têm que ter atendido, né? Deveriam estar atendendo a norma de acessibilidade, né? Mas, infelizmente, a realidade do que a gente vê no dia a dia é muito diferente daquilo que a norma preconiza, né? A gente constata dia a dia muitas edificações que não possuem essa acessibilidade. A norma ela foi revisada em 2015, né? Houve pequenas alterações, e agora em 2020 também teve mais algumas alterações. Mas é fundamental entender que o Ministério Público cobra das prefeituras, né? E as prefeituras, por sua vez, das edificações, dos condomínios, né? Edificações privadas, edificações públicas, todas elas obrigatoriamente têm que atender a NBR 9050, as questões de acessibilidade, né? Um detalhe importante também, que a gente no dia a dia observa muito, síndicos e gestores de condomínio afirmarem: mas eu não tenho uma rampa de dar acesso, mas eu tenho lá uma rampa que o cadeirante pode entrar, né? O portador de necessidades especiais pode usar um acesso de serviço, às vezes um acesso de garagem, né? Isso de forma alguma pode acontecer, né? O portador de necessidades especiais ele tem que ter acesso pelo portão principal. E, em função disso, todas as obras e todas as adaptações têm sido exigidas pelo município, né? Obviamente, sendo cobrado pelo Ministério Público, mas é fundamental que isso seja atendido, né? A Aparecida, por favor, passa para a gente a sua experiência com acessibilidade, né? Principalmente nas questões arquitetônicas, o que você tem visto no dia a dia sobre isso. Olha, acho que são duas coisas que a gente precisa falar, né? Então, antes, boa noite para todo mundo. Mas, assim, são duas coisas distintas. Eu seleciono, né, duas caixinhas ali. Uma é a caixinha de um projeto que vai começar do zero, onde a gente vai falar com o profissional, o arquiteto e o engenheiro, que vão estar lidando com essa obra. E aí, isso é muito fácil, é muito simples, é só a gente atender a norma e ao que estiver acontecendo
de exigência. Mas acessibilidade não é só atender a norma. Então, assim, eu acho que eu não preciso nem de repassar aqui, né, algumas questões da norma. Você precisa de ter banheiro acessível, você precisa de ter a rampa, precisa de ter o corrimão, as portas têm que ter as dimensões corretas, você precisa de ter os botões do elevador em braille, se você tiver os acionamentos das portas acontecerem automaticamente, eles têm que ser colocados em altura que atenda ao cadeirante, a pessoa que tem ananismo. Então, ele tem que atender a todas as pessoas. Então, quando a gente fala de acessibilidade, eu, enquanto arquiteta, acho que é muito simples. Atendo a norma, parece que resolveu, né? Inclusive, a revisão de 2020, ela trata das edificações novas, onde tem um percentual dos imóveis, né? Vamos falar de apartamentos ou de salas unidades privadas. As unidades privadas, que elas já precisam vir ou um percentual adaptado, ou 100% previstas para que sejam possíveis as adequações internas. Então, como arquiteta, como conceito, porque quando a gente fala em acessibilidade, também tem uma outra coisinha para a gente pensar nessa caixinha, nesses dois buraquinhos, daquilo que eu vou começar a fazer do zero e daquilo que já está pronto. É que acessibilidade é só que eu atenda a norma. E eu vou num conceito um pouquinho mais amplo. Eu vou falar de desenho universal, que é além, né? Ou seja, não é ter a rampa para que eu entre por uma porta lateral e eu tenha acesso. É que todo mundo passe pelo mesmo lugar. Isso direitos iguais. Direitos iguais. E sem que eu perceba, né, que essa rampa é porque eu sou cadeirante. Essa rampa é porque eu estou com carrinho de bebê, essa rampa é porque eu estou grávida, essa rampa é porque eu estou empurrando minha criança no velocípede, é porque eu estou cheia de pacote. Essa rampa é porque ela é uma rampa convite. Então, quando a gente fala de projetos novos, enquanto arquiteta, enquanto engenheiros, eu acredito que a gente precisa de pensar e consegue plenamente trabalhar com o conceito de desenho universal, porque ele é 100% inclusivo. Agora, a gente tem numa outra caixinha, que é a caixinha do que já está pronto, que são os síndicos que estão provavelmente aqui nos escutando agora e que estão com esse pepino na mão. Como eu vou resolver? E aí, algumas construções, elas nos permitem, elas têm estrutura, têm espaço que eu consigo, simplesmente trocando uma porta, simplesmente trocando um botão de elevador, simplesmente instalando uma rampa, existe um custo, simplesmente instalando um corrimão, mas eu consigo fazer. O pior de tudo é quando eu tenho edificações em que essas coisas, arquitetonicamente, não tem espaço físico para isso. E às vezes até estruturalmente há limites, né? Há limitações, né? Nas questões de engenharia, né? Mas sempre tem aparecem vigas invertidas, né? Aparecem outras coisas. E aí vem o custo. A gente tem no escritório, por praxe, tentar também não ser... atender a legislação, atender a norma, mas fazer com que isso aconteça nos condomínios de uma maneira mais suave. Então, a gente identifica primeiro qual é a idade desses moradores, a gente identifica primeiro se existe já uma pessoa com uma necessidade especial, para a gente saber aonde a gente vai fazer os primeiros investimentos até a gente chegar 100% a esse processo. Eu tenho um caso de um edifício que a pessoa comprou na planta o apartamento, mas não havia legislação ainda, porque agora, né, acho que as nossas advogadas vão poder dizer, a legislação diz que algumas necessidades, quando você compra na planta, você tem o direito de que aconteçam as adaptações sem custo para você, feitas pela construtora, dentro do que a norma exige, desde que você comunique a tempo à construtora, não é isso, doutoras? Só fazer uma intervenção, uma correção, Aparecida. Na verdade, todas as edificações a partir de 2004, entregues a partir de 2004, obrigatoriamente tem que estar com todas essas... Não, é porque eu tenho algumas coisas privada, para deficiente auditivo, eu tenho algumas coisas que não são obrigatórias em todas as edificações, né, de todos os portes.
E nas unidades privadas, se você comunicar antes, Isso, é na unidade obrigatório. privada, sim, você pode solicitar, né? Agora, deixa só eu fazer fazer uma colocação importante. Quando nós, na elaboração do laudo de inspeção predial, né, aquilo que a gente repete sempre aqui, a gente constata que a edificação não tem, entregue a partir de 2004, ela não tem a acessibilidade, isso na nossa avaliação é um erro construtivo, isto é uma anomalia, né? Portanto, de responsabilidade da incorporadora que executou, né? Por isso que no laudo de inspeção predial, na parte onde a gente avalia a acessibilidade, entregue a partir de 2004 e não tem acessibilidade, a gente recomenda a notificação da incorporadora para que ela providencie as alterações e as correções necessárias. Antes de 2004, aí, obrigatoriamente, o condomínio é que tem que se programar para fazer as adaptações, né? Aí esse caso que eu iria contar aqui é uma piscina, e a legislação em 2004 ainda não falava de qual era a forma de acesso adentro d'água, ela falava de você ter acesso à rampa e ali os bancos de transposição. E essa pessoa, ela resolveu que ela queria ser autônoma para usar a piscina, e ela queria que fosse instalado ali um elevador para que ela conseguisse entrar e sair da água, ou houvesse a instalação de uma rampa de acesso à piscina. É algo quase impossível que a gente consiga fazer numa piscina do tamanho que ela estava lá, no porte, sem que a parte de engenharia não tivesse que ser algo muito caro, não é isso, Maurício? Porque existem alguns casos que são muito difíceis. O que a gente tem observado na prática é que a acessibilidade para as piscinas, elas passaram a ser exigíveis a partir de 2015, da alteração de 2015, né? Mas também você tem soluções de engenharia, né? E aí equipamentos que tiram o cadeirante, no caso, né, com necessidades especiais. Um elevador, um guindaste. Exatamente. Na verdade, é uma cadeira, né? Simplesmente ela tira da posição que a pessoa chega e joga e coloca dentro da piscina, né? A gente acabou de estar se programando para instalar num hotel em Vitória, onde recentemente a prefeitura fez essa exigência, né? E está fazendo em todas elas, né? Então, algumas essa foi a solução que a gente encontrou. Construtivamente, a gente não conseguia instalar essa rampa dentro da piscina ou instalar esse elevador mecanicamente fixado ali. Teve que ser comprado um equipamento que fez esse tipo de transbordo, né? Hoje, a piscina acessível, ela precisa ter a borda, o entorno da borda mais elevado, né? De forma com que haja essa possibilidade do cadeirante ou da pessoa com necessidades especiais ter essa facilidade de acesso, né? Agora, independente dessa coisa da lei, da legislação, que eu vou deixar as doutoras talvez falarem até um pouco mais, eu gosto sempre da abordagem mais afetiva do processo, né? Então, quando a gente fala assim, acessibilidade. Aí, para mim, vem uma outra palavra, que é inclusão. E aí vem uma outra palavra para mim, que é independência. E a próxima, que é autonomia. E aí, quando a gente está falando da terceira idade, é um processo evolutivo, né? Inclusive, eu brinco com alguns condomínios que, quando a gente quer sensibilizar mais condôminos através do síndico, né? Ele está preocupado com essa questão, e aí ele quer sensibilizar um número maior de condôminos, a gente faz umas brincadeiras, assim, promove uma reunião um sábado de manhã no condomínio, e a gente leva aquelas caneleiras de academia, coloca na perna dos mais jovens, pede que eles subam as rampas, as escadas, o corrimão, coloca mochila com pesos a mais, embaça óculos para que eles tenham dificuldade de enxergar. Os condomínios mais novos, que são esses condomínios grandes, principalmente aqui na região da Grande Vitória, na sua grande maioria, eles já estão todos, né, com aquela adaptação básica, a rampa, o corrimão, o tamanho da porta, o banheiro no tamanho certo, ele já está com isso. Mas isso não garante, ele garantiu a acessibilidade, mas ele não garantiu a inclusão, a independência e a autonomia. Eu acho que isso é muito importante para a terceira idade, porque é uma evolução.
Toda vez que a gente fala em acessibilidade, a gente só pensa no cadeirante. E, na verdade, não é isso, né? Sim, não é isso. Sem dúvida. Aproveitando a deixa aí, né, responder o Anderson Macarenco, agradeço pela participação, né? É isso que ele alertou aí para nós. Todos nós, em algum momento, vamos ter essa necessidade, né? Ou porque vamos chegando a uma idade onde há essa necessidade, ou até mesmo porque em algum momento tivemos algum impedimento físico que possa nos exigir, né? E aproveitando a pergunta, a segunda pergunta que ele fez, já respondendo, no meu entender, as edificações entregues a partir de 2004, elas precisam ter a acessibilidade, tá? Aí eu acho que é um pouco diferente da questão da NBR 15575, que é a norma de desempenho, que a NBR já previu lá, que são projetos a partir da data de aprovação de projeto. Nesse caso, a NBR não fala, e no meu entender, seria entregues a partir de 2004, teriam que estar com a entrega da norma. Bom, mas vamos trazer na conversa as doutoras, né, advogadas. Primeiro, pedir a participação da doutora Leidiane, né? Ela é aqui do Espírito Santo, de Vitória, atua nessa área condominial. Eu acabei esquecendo de pedir a Aparecida para se apresentar, né? Depois ela faz isso. A doutora Leidiane, por favor, se apresenta e vamos puxar para dentro da conversa, né, exatamente essa questão que a Aparecida levantou agora. Ok, nós temos as normas para serem entendidas, né? Mas, mais do que a norma, nós temos a necessidade de convivência, de ter... hoje nós estamos... a nossa população no Brasil está envelhecendo, né? Então, cada dia mais, nós temos pessoas com mais necessidades em condomínios, né? Não sei se a Aparecida lembra, com certeza lembra, desculpa, um dos últimos trabalhos que nós fizemos num condomínio onde eu acho que de 46 apartamentos, pelo menos uns 40, as pessoas eram de mais idade, né? Então... Não era de mais idade, acima de 70, tá? Pessoas ativas, mas acima tem de dificuldade, condomínio com muita área livre, né? Nós tratamos, era um prédio já mais antigo, nós fizemos as rampas, atendemos a norma, mas esse foco que a gente está trazendo aqui hoje, né, que a doutora Leidiane e a doutora Rose vai nos dar uma luz, isso na época não foi pensado, né? Eu acho que é o que a gente tem que entender, né? Doutora, por favor. Boa noite, agradeço o convite. Eu falava aqui, gente, antes de iniciar a transmissão, que quando o Maurício me convidou, fiquei super grata, fiquei super lisonjeada com o convite, mas quando eu recebi a imagenzinha mostrando que a professora, que eu não vou chamar de doutora, vou chamar de professora, Rose Ferreira, estaria aqui, eu falei, só vou assistir. Para quem não sabe, além de advogada condominialista, eu apresento um quadro que se chama Descomplica Condomínio, numa TV local, e depois de assistir umas aulas da professora Rose falando sobre acessibilidade, eu me inspirei e acabei fazendo uma série de programas falando sobre essa questão da acessibilidade no condomínio. Tive a oportunidade de falar sobre essa questão que a Aparecida tocou, de que não é só de rampa que vive a lei de acessibilidade. E a professora Rose, ela tem um olhar muito sensível sobre isso e conseguiu me atrair a atenção, me levar a estudar o tema. E aí eu pude estudar e conversar com os clientes e levar para as assembleias de condomínio algumas questões, como, por exemplo, será que o comunicado no tamanho padrão que a gente faz é o suficiente para poder atender um condômino idoso? Será que a gente precisa fazer? Às vezes é um comunicadozinho ali com 3, 4 linhas só, e a gente coloca um tamanho 12. Será que está funcionando? A gente está na pandemia agora, tem um monte de idoso que não está saindo de casa. Será que a comunicação por e-mail é acessível a ele? Está dando a autonomia que ele precisa? Então, ela conseguiu fazer com que a minha visão se ampliasse em relação a isso, que não é só de rampa e de elevadores, de calçada cidadã, que vive uma lei de acessibilidade.
Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Estou aqui para aprender. Se eu puder contribuir, quero contribuir também. Em relação a ações, a gente já tem visto, eu fui demandada por um condomínio do centro de Vitória, que já tem um perfil mais antigo, em relação a uma ação indenizatória de uma idosa. Lá a gente tem um perfil de moradores mais idosos, condomínios com acessibilidade, sem acessibilidade, e essa idosa acabou sofrendo um acidente e demandou contra o condomínio. E aí a gente tem aquela questão, né, de que ela já estava pleiteando algumas pequenas modificações, que quando a gente começa a estudar, vê que não são coisas tão complexas e não são impossíveis e não foi atendida. E agora, na hora da ação judicial, que essa condômina acabou quebrando a perna, é uma idosa, e aí a gente sabe que a chance dela não ter uma recuperação plena é muito maior, o condomínio resolveu agir. E é uma coisa que a gente precisa refletir, né? O Maurício faz muita inspeção predial, a gente recebe esses condomínios novos, Minha Casa Minha Vida, alguns. Eu tive em um na Serra, recebi um laudo de inspeção predial, e uma pessoa com uma dificuldade mínima de locomoção, ela não consegue acessar as lixeiras, porque não tem uma rampa, tem um degrau muito alto. E então são pequenos detalhes que, mesmo após a lei, as pessoas não observam. Nesse foco, né, a gente tem encontrado não só nos projetos do Minha Casa Minha Vida, mas prédios de alto luxo na Praia da Costa, Praia do Canto, onde o piso da garagem normalmente é feito com um bloco intertravado, né? Uma pessoa com um pouquinho de dificuldade, né? Até para você empurrar, uma pessoa normal empurrando um carrinho de compra vai ter extrema dificuldade de circular com aquelas compras, né? Então, isso eu, sinceramente, não deixo passar de jeito nenhum, né? Nem deve. Exatamente, né? Mas vamos ouvir a professora doutora, né, Rose. De antemão, agradeço imensamente a participação, né? Ela é do Rio de Janeiro. O Sérgio Craveiro, que é o CEO da Síndica Online, que é quem nos permite estar fazendo esse programa que nos indicou, né? E a gente está curioso aqui para ouvi-la, doutora. Desmutar aqui meu microfone. Antes de mais nada, eu gostaria imensamente de agradecer, né, o convite, agradecer ao Maurício, a presença da doutora Leidiane, a Aparecida, né, que atua numa área tão importante, agradecer o carinho da lembrança, né, do Sérgio. Ser lembrada por uma pessoa que é referência na área condominial realmente é algo muito significativo para mim, me deixa muito feliz. Mas eu não posso, né, falar de acessibilidade em condomínios antes de agradecer a Leidiane. Eu acho que não existe, para mim, a atuação, recompensa maior do que saber que o que eu compartilho, né, virtualmente chega até pessoas que estão dispostas a fazerem a diferença na vida de pessoas idosas e de pessoas não idosas também. Eu costumo sempre dizer, né, aos meus alunos, aos meus clientes, que tudo que a gente faz em prol da acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, como é o caso das pessoas idosas, não prejudica o direito de absolutamente ninguém, não fere nenhuma outra faixa etária. E, geralmente, quando a gente age antes dos processos judiciais, né, doutora Leidiane, o que acontece? Nós estamos realizando um investimento. Quando você se prepara, quando você recebe, né, o material da Aparecida e faz uma programação para tornar o ambiente condominial mais acessível, você está investindo o seu dinheiro. Quando você deixa de atender, né, o direito do morador que tem mobilidade reduzida ou que tem algum tipo de deficiência, você abre margem para que o condomínio ele responda judicialmente por essa falta. Porque, afinal de contas, você está deixando de cumprir a lei. E o condomínio ele não pode, de forma alguma, deixar de cumprir a lei.
ele tem a obrigação de ter conhecimento dessa legislação e de aplicar, de dar efetividade a essa legislação. Quando o processo judicial ele aparece, daí o condomínio ele já perdeu a oportunidade de realizar o investimento. Ele vai ter um custo que vai ser muito mais alto do que o planejamento de acessibilidade, do que as obras necessárias, né, Maurício, para a realização de acessibilidade nesse ambiente. E eu gosto sempre de citar, pessoal, que, claro, né, questões financeiras são importantes, a gente precisa discutir, né, como que vai se realizar o orçamento, qual vai ser o planejamento para que entre dentro das condições daquele condomínio. Mas quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de algo que não tem preço, não tem como eu precificar a dignidade de uma pessoa. Isso é algo que a gente não consegue alcançar, né? A Aparecida citou um fato muito importante, né? Um morador que buscava acessibilidade à utilização da piscina. Eu aqui já atendi um caso que me marcou muito, que foi de uma pessoa idosa, de uma senhora idosa, que era uma cuidadora familiar. Então, o que isso significa? Significa que a minha cliente, já ali próxima aos 70 anos de idade, ela cuidava da sua mãe, que tinha mais de 95 anos de idade, uma doença grave, e estava na cadeira de rodas, né, há algum tempo. E essa senhora, conforme a doença foi avançando, precisou sair do seu apartamento e passar a morar com a filha. E esse condomínio da filha era um local que não oferecia nenhuma acessibilidade, que não tinha, né, a rampa de garagem, como o Maurício citou no início, é uma solução provisória que acaba se tornando permanente, porque o condomínio, quando ele vê que o morador aceita utilizar a rampa da garagem, ele se despreocupa, ele deixa aquela situação se prolongar por um tempo que não deveria. E quando essa família me buscou, ela estava 2 anos buscando o síndico para realizar a obra de acessibilidade. O síndico o condomínio nunca tinha dinheiro, né, para a obra da rampa. No entanto, aquele ano o condomínio decidiu fazer uma obra de embelezamento. E foi quando foi a gota d'água, né, e eles me buscaram para tentar resolver essa questão. Só quando eu tenho um cliente que tem mais de 90 anos de idade, a via judicial talvez não consiga entregar a tempo a solução do problema. Então, nesse caso, eu escolhi por uma notificação extrajudicial e trouxe, né, todas as leis, desde o Estatuto do Idoso, a Lei 10.098 do ano 2000, então, veja bem, a gente está em 2021, e a gente ainda tem que lembrar que existe a Lei da Acessibilidade, que é lá de 2000, né, as pessoas elas não conhecem essa legislação. Trouxe também o Decreto 5.296, que é a lei de 2004, que o Maurício está citando, a lei da inclusão da pessoa, né, com deficiência ou mobilidade reduzida, que é a 13.146 de 2015. E trouxe ali todos os artigos, né, que o condomínio estava infringindo. Falei, olha, você pode realizar essa obra no prazo que eu estou te dando, ou no 16º dia eu vou distribuir a ação que está pronta, e daí você vai realizar a obra, porque esse pedido ele vai vir de forma antecipada no processo. Judicial, né? E vai arcar com as custas do advogado, com a indenização pelo dano moral, com a indenização pelos danos materiais e com as custas processuais e todos os demais acessórios, as custas do advogado que representa, né, o condomínio e tudo mais. Então, pessoal, não é interessante para o condomínio, não é interessante para o morador. Mas a gente precisa fazer o que a Aparecida falou, né? Eu trabalho com um projeto chamado Condomínio Amigo do Idoso. E eu só consigo realizar esse trabalho quando eu consigo sensibilizar o síndico. Então, é uma sensibilização que se torna necessária para que eu alcance uma transformação. Porque o ambiente condominial ele só passa a enxergar as necessidades do morador idoso se ele fosse corretamente sensibilizado. E eu não estou falando, né, de destruir escadas e construir rampas, não somente isso. Eu preciso ter acessibilidade na comunicação, como a Leidiane antecipou. Eu preciso ter acessibilidade na sinalização. Eu preciso ter acessibilidade no convívio entre moradores idosos e não idosos. Eu preciso ter acessibilidade de informação. Então, cabe ao síndico incluir aquele morador.
trazer aquele morador para fazer parte da rotina do condomínio. E mais do que isso, né, eu preciso ter o envolvimento e comprometimento dos moradores que não são idosos. Por quê? Porque a questão de cuidado, pessoal, ela é uma questão extremamente desafiadora. Hoje, agora, ela já é um grande desafio. E segundo, né, as projeções do IBGE, essas questões elas só tendem a aumentar. Para que a gente possa ter uma ideia, né, falar em números, para a gente quantificar o tamanho do desafio que a longevidade traz para a rotina das nossas cidades, das nossas famílias e também dos condomínios e edifícios onde a gente mora. A nossa população 60 mais atualmente, ela já ultrapassou o número de 32 milhões de idosos. O IBGE diz que em 2050 a gente vai alcançar um número de 68 milhões de pessoas idosas. Longevidade é um universo, né? Eu vou ter o perfil do idoso ativo, ao mesmo tempo que eu vou ter o idoso que demanda por cuidados, e eu tenho famílias menores. Então, se antes, né, se há 40 anos atrás, o meu núcleo familiar me permitia dividir a obrigação de cuidado, hoje em dia eu não tenho essa possibilidade, porque as famílias elas possuem 1, 2 filhos ou nenhum filho. Mas as pessoas não deixam de envelhecer porque não tiveram filhos. E quem cabe, né, a questão do cuidado? Então, quando eu tenho um condomínio preparado, se um idoso sofre uma queda dentro do apartamento, talvez eu tenha um vizinho que perceba a ausência daquele idoso. Talvez eu tenha um porteiro que identifique que o idoso tem uma rotina, né, rigorosa, que deixou de buscar o jornal, de passear com o cachorro, de sair para ir até a padaria. E talvez essa percepção seja determinante quando a gente fala de prestar socorro, né? Então, eu identifiquei que tem algo errado, tento entrar em contato com esse morador, não consigo, e decido entrar no apartamento e descubro que ele sofreu uma queda da própria altura, está precisando de socorro. Esses acidentes também, eles podem ocorrer na área comum do condomínio, né? E a gente não pode negligenciar essa questão. Por quê? Porque ocorrendo acidente na área comum do condomínio, se o condomínio ele não está bem sinalizado, se ele não é um condomínio que oferece acessibilidade, ele também é responsabilizado judicialmente por essas omissões, né? Claro. Então, é extremamente necessário esse tipo de debate que a gente está realizando aqui. Sim, né, um trabalho, eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha, porque funciona dessa maneira, né? Você planta uma semente aqui, rega ela, né, com bastante dedicação, com bastante atenção. Daqui, não se sabe, né, se no próximo dia, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, uma pessoa com a sensibilidade da doutora Leidiane tem acesso a esse material e já traz para a vivência dela, já começa a aplicar, né, para as pessoas que ela tem contato. É literalmente uma mudança de paradigma, né? Mudança de concepção de vida, né? Exatamente. Só aproveitando a deixa, respondendo a Cristiane, não existe, ela pergunta se existe diferença entre locatários deficientes e proprietários. Em hipótese nenhuma, né? O inquilino, ele ele tem todos os direitos de um proprietário, né? Obviamente, resguardando as suas proporções, né? Mas nas questões de acessibilidade e todas elas, correto, doutora Leidiane? Senhora. Exatamente. Em se tratando de acessibilidade, né, a professora Rose, que é fera nisso, pode ajudar a gente, qualquer pessoa pode demandar, independente da pessoa ter alguma dificuldade de mobilidade, ou de ser inquilino ou proprietário, se identifica aqui no condomínio. Você não tem condição de acessar alguma área, e foi falado sobre área de lazer, sobre um acidente na área comum do prédio, a gente tem que lembrar que essas áreas também precisam ser acessíveis, né? O Maurício falou sobre a questão da pessoa com mobilidade reduzida, às vezes acessar o condomínio pela rampa da garagem, aí consegue pegar o elevador e chegar no apartamento, mas eu tenho incentivado nos meus clientes a gente analisar, será que a pessoa com mobilidade reduzida, ela consegue chegar lá na churrasqueira com facilidade, consegue chegar próximo à área da piscina, mesmo que não deseje entrar, para poder ver o netinho brincando, para poder estar com as pessoas numa festa, tem condição de acessar aquele jardim. Então, eu tenho buscado sair dessa caixinha em relação à rampa,
e calçada cidadã e procurar pensar, será? Se fosse comigo, se eu por acaso precisar fazer uma cirurgia e ficar necessidade de uma cadeira de roda, uma muleta momentaneamente, eu vou conseguir chegar lá? Será que se os meus pais, quando eles ficarem velhinhos, eles vão conseguir chegar aqui em casa, naquela região? Então, tem esse papel de formiguinha mesmo, de sensibilizar primeiro o síndico e começar a discutir esses assuntos em assembleia para as pessoas começarem a refletir sobre aquilo. Poxa, eu hoje tenho 30 anos, mas daqui a pouquinho eu já estou idosa também, a gente está piscando, o tempo está passando. Será que o condomínio vai estar preparado quando a minha vez chegar? Então, é isso, a gente falar sobre esse assunto e se preparar, né? Inclusive financeiramente, porque se a gente pensa hoje, a gente tem a possibilidade de contratar a Aparecida para poder estar fazendo um projeto para a gente, o Maurício, para poder analisar se a estrutura comporta e preparar o caixa do condomínio para daqui a um tempinho já começar a realizar as obras necessárias para quando a Leidiane estiver velhinha, né, gente? E tem umas coisas muito simples, Leidiane, que às vezes a gente esquece, e eu achei ótimo você falar de sensibilizar, porque eu acho que é mais ou menos isso. Por exemplo, eu moro no condomínio que ele é totalmente adaptado dentro da NBR, tá? A 9050 ele atende, ele tem corrimão, ele tem rampa para eu chegar na lixeira, né? O elevador tem o brailezinho. E sabe o que está acontecendo, que eu percebi, que eu já fiz esse comunicado ao meu síndico? Os botões do elevador têm o braille, tem o número em relevo, mas as pessoas entram no elevador e vão assim, ó, pertinho, para poder ler qual é o andar, porque ele é pouco iluminado e os botões não são iluminados ou não tem o contraste, o númerozinho não é no fundo cinza ele escrito de amarelo, é um fundo cinza com ele escrito de preto, não tem contraste suficiente, aquilo... São coisas muito básicas, né? Do comunicado na parede do elevador. Então, colocaram agora no meu condomínio, o meu condomínio acha que ele é chique, ele botou aquela televisão que fica passando o comunicado, num tempo que não é suficiente. A minha mãe, eu moro no mesmo prédio que a minha mãe não lê o comunicado que está ali, porque o comunicado rola numa velocidade que não é uma velocidade que é alguém que precisa de fechar o olhinho. Então, a sensibilização, ela acontece, né? Quando eu sou contratada no condomínio, a gente leva essas ideias mesmo, né? Dá um óculos de miopia para alguém que não é míope e manda ele ler alguma coisa. Como é que você vai resolver isso, né? Aparecida, aproveitando, temos uma amiga em comum que disse que só ia assistir o programa hoje porque você estava participando, né? Olha! Mas, implicância comigo, mas pelo menos ela está assistindo. Eu acho que ela é loura, né? Eu acho. Eu acho que ela é loura. Mas vamos lá. Ela, há um tempo atrás, eu até fiquei de conversar com isso, mas conversar com ela sobre isso, acabei não me atualizando. Eu lembro que ela comentou comigo que em São Paulo existiam já prédios já planejados e projetados para receberem pessoas com necessidades especiais, com mais idade, né? E, inclusive, a ideia dela, à época, era, e por isso até ela me consultou, a possibilidade da gente estar trazendo essa ideia, sugestão, né, para as empresas aqui no Espírito Santo, né, porque, na verdade, tudo que chega lá acaba vindo para cá logo na sequência, né? E aí a gente estaria falando não só realmente das adaptações da NBR, mas as questões de áreas de vivência, né? Ter espaços e terem planejamentos de eventos que pudessem contribuir para que as pessoas se interagissem, né? Saíssem daquela vida particular lá dentro da sua unidade privada e pudessem, de uma certa forma, ter uma convivência mais ativa, né? Você tem alguma informação sobre isso? A gente tem no Espírito Santo alguma empresa que já se preocupou com isso? Você conhece? Eu não conheço. Esses condomínios em São Paulo? Mas é a história de brinquedoteca, né? Aí em São Paulo eu conheço. Eu conheço alguns que são adaptados já para a terceira idade. Inclusive, a gente já chegou a fazer uma conversa, uma discussão para ver se trazia isso para o Espírito Santo. Me lembro, acho que você estava junto, acho que eu estava junto com você isso há alguns anos atrás.
Mas a gente não tem uma coisa muito específica. Em São Paulo tem, eles têm, por exemplo, eles têm um restaurante dentro do próprio condomínio, são edificações, são unidades menores, né? Unidades um quarto ou dois, mas tem uma enfermaria no prédio, tem um restaurante que serve o café da manhã, que serve o almoço, para que não... Outras adaptações que são feitas nesses prédios, que eu já estudei um pouco, eles não têm gás, é tudo elétrico, porque é uma das coisas que você tem na terceira idade com a independência, é um problema com o fogo, né? Deixar o gás aberto, coisas do gênero. Mas é mais ou menos, gente, se a gente pensar, se a gente trouxer para a nossa realidade, dessa coisa da convivência, vamos deixar o extremo, né? Vamos pegar aquilo que é do dia a dia ainda. É como se a gente tivesse a brinquedoteca, né? Piscina de bolinha, o parquinho, a piscina mais rasa para as crianças. A gente tem que pensar nisso também para a terceira idade. E o que mais me coloca como reflexão é que todo mundo já foi criança e não se recorda muito bem se passou por dificuldades nessa fase para algum acesso. Mas todo mundo pretende envelhecer e preparar o seu futuro. E as pessoas, né, a Lidiane falou, quando eu envelhecer? Então, as pessoas têm que preparar o futuro. Na hora que eu vou comprar, o que o mercado faz é comprar aquilo que eu quero. Ele me vende aquilo que eu quero comprar. Claro. Então, se eu não estou me preparando, se eu não estou comprando um apartamento para mim, eu agora, né, em plena atividade, com condições financeiras de trocar de imóvel, de ir para um outro imóvel, e eu não faço as escolhas devidas, eu não me preparei para o futuro. Do mesmo jeito que eu não paguei o meu INSS, do mesmo jeito que eu não guardei minha previdência privada, do mesmo jeito que eu não fiz outras preparações para o meu futuro. Então, não sei se esse aqui é o fórum para a gente falar tanto disso, mas quando você for comprar o imóvel, né, você que está aqui nos ouvindo, lembre de procurar coisas. Né? Você não procura 2 vagas de carro, de automóvel? Você não procura um lugar que tenha bicicletário? Você não procura um lugar que tenha piscina de bolinha? Lembre que se você já está com 50 anos, provavelmente você não vai fazer tantas mudanças na sua vida mais. Já está na hora de você, ao invés de procurar piscina de bolinha, você começar a procurar outro tipo de acessibilidade e espaços de lazer que te atenda, né? Sem dúvida. Eu contribuir para falar sobre essa temática? Só aproveitando a oportunidade, doutora, hoje, infelizmente, a minha assessora não está aqui, né? Mas normalmente ela fica subindo aqui atrás de mim, botando a cara, porque ela gosta de aparecer, né? A Manuela está com 3 anos e para a gente poder ir a algum restaurante, necessariamente a gente só vai onde tenha um espaço de bolinha, né? A ideia da bolinha aí é o que a Aparecida comentou. Mas é verdade, então é um alerta que fica a todos, né? No sentido de incluir esse tema na sua... Não só os síndicos, né? Mas também a todos nós, incluir isso, e como a doutora Lidiane falou, né, e a doutora Rose tem colocado, realmente uma mudança de paradigma, né, de objetivo de vida, não é isso, doutora Rose? Exatamente, você falou das moradias, né, que já são construídas, voltadas especificamente para o público maduro. O Rio já tem esses prédios, doutora? Eu conheço um empreendedor que está investindo nessa proposta. São Paulo tem, no Paraná também tem. Mas os países que já envelheceram, né, que já tiveram a sua inversão da pirâmide etária, esse tipo de proposta é muito comum. Então, a gente tem, né, Canadá, Japão, países da Europa. Mas qual que é a diferença? Esses países, eles envelheceram em séculos, eles tiveram quase que um século inteiro, que teve 75 anos para acompanhar o envelhecimento da sua população, né? Para saltar, por exemplo, a população idosa de 10% para 20%, levou um século. Aqui no Brasil, a nossa população idosa ela está dobrando de tamanho, então, ou seja, a gente está passando de 10% para 20% da população do país com mais de 60 anos em apenas 25 anos. Então, a gente teve, né, um recorte muito menor. Então, a nossa cultura ela ainda não assimilou essas questões que estão voltadas à longevidade.
Em países europeus, a própria pessoa ela começa a realizar mudanças conforme ela vai envelhecendo. Então, ela vai morando mais próximo a centros que atendem pessoas idosas, porque ela tem acesso a médicos, enfermeiros, cuidadores, e ela vai cada vez se aproximando até quando ela decide falar assim, não, agora eu vou morar na casa de longa permanência porque eu preciso de uma atenção mais especial. Um mercado super aquecido, super interessante para quem deseja investir, né? Então, a economia prateada ela é a terceira maior economia mundial, movimenta na casa dos 19 trilhões. Então, empresários aqui no Brasil já começam a enxergar as possibilidades desse mercado e investir nesse tipo de proposta. É como a Aparecida disse, né? Em cada etapa da vida, nós temos necessidades específicas. O que acontece hoje no Brasil é que o setor de produtos e serviços ainda não está fazendo a leitura correta desse público 60 mais, 70 mais, 80 mais, 90 mais, porque cada um vai ter, né, suas necessidades próprias da sua faixa etária. E daí o que eu tenho? Pessoas idosas que se adaptam ao setor de produtos e serviços e não um setor interessado em trabalhar as questões da longevidade e trazer aí novas propostas. Mas a gente vai chegar lá. Eu acredito, né, Leidiane, que quando chegar a nossa vez, essas casas, esses condomínios específicos para o público maduro já estarão mais disseminados, já vai ser mais fácil encontrar esse tipo de proposta de moradia. Doutora Rose, com relação às questões judiciais, existe algum levantamento aí no Rio com relação a essas especificações, especificamente a essas situações? São comuns você ver condomínios sendo demandados em função disso, e o Ministério Público, né, e prefeituras, eles atuam firmemente na cobrança desse atendimento da norma? Como funciona aí? Maurício, nesse ano, né, durante esse ano, eu tive a oportunidade de ministrar uma disciplina sobre os direitos do morador idoso e as obrigações do condomínio em um curso de pós-graduação. Então, eu tive aproximadamente 5 turmas e tive a oportunidade de conhecer síndicos de diversos estados, né, do país, de diversas regiões. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa realidade é o seguinte: o judiciário ele já começa a apresentar um número maior de ações envolvendo moradores idosos e condomínios residenciais. A gente falou anteriormente, né, se modifica, se é proprietário ou inquilino. Até o visitante tem direito à acessibilidade. Eu tenho nos compilados, né, de jurisprudência um processo que foi movido por uma pessoa que foi numa festa e que precisou ser carregada pelas escadas para chegar ao salão de festas, porque o elevador não parava naquele andar. Então, saindo do evento, ela processou o condomínio e ganhou. E ganhou a ação. Então, até o visitante, ele passa a ter esse direito. Conforme as pessoas vão tomando consciência, né, dos seus direitos, essas ações elas se tornam mais recorrentes. Então, tem aumentado, sim, o número. O levantamento que é difícil, porque é muito orgânico, né, Leidiane? Para buscar, a gente precisa entrar no site, elencar palavras-chave, e o advogado interessado, o acadêmico, ou o professor que tem que ir ali fazer a sua contabilidade. Eu percebo que está aumentando, sim. E ao mesmo tempo que tem aumentado, né, pessoas interessadas em trabalhar essa temática. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né, que para mim, enquanto professora, não tem recompensa maior do que eu ver um aluno meu debatendo esse tema, escrevendo sobre essa questão, levando para a sua região essa questão da necessidade de se adaptar o ambiente condominial para atender as necessidades dos moradores idosos. Em alguns estados menores, o Ministério Público ele já começa a entrar em contato com esse condomínio, né? Então, ele cita o condomínio e pede para o condomínio apresentar o plano de acessibilidade, assinado por um engenheiro ou por um arquiteto. Então, o documento oficial que fala sobre a acessibilidade naquele ambiente. Em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, centros um pouco maiores, essa atuação do Ministério Público, essa busca ativa do Ministério Público, ela fica um pouquinho prejudicada. No entanto, o morador, né, que ele precisa da acessibilidade, não tem no seu condomínio, não tem condições financeiras de arcar com os custos de um advogado, com os custos processuais de uma ação, ele pode buscar o Ministério Público e fazer uma denúncia, por exemplo.
E daí o Ministério Público, provocado, ele vai até aquele condomínio para saber o que está acontecendo e para cobrar, né, a aplicabilidade da legislação, a efetividade da norma. Então, quanto mais pessoas, né, conhecem os direitos da pessoa idosa e se tornam, né, porta-vozes desses direitos, né, então falam sobre esses direitos, esclarecem pessoas idosas e não idosas sobre a existência desses dispositivos, maior o número de buscas que a gente acaba tendo, né, de reivindicações para que essa acessibilidade ela aconteça. A Cristiane acabou de comentar que ela tem esse problema no condomínio onde mora, o marido é cadeirante e ele, a piscina não é acessível e o condomínio se nega, né? Então, a minha recomendação, Cristiane, era no sentido de você buscar ou a prefeitura, né? Desculpa, se você informou, eu não vi qual é o município onde você mora, mas ou a prefeitura, por exemplo, de Vitória, tem uma coordenação técnica relativa às questões de acessibilidade, né? Ou o Ministério Público, né? Porque, obviamente, ter despesas com advogado para tomar essas medidas judiciais acabam ficando, individualmente, acabam ficando pesadas, né? Por isso é que a gente recomenda sempre. Na Grande Vitória, tanto, na verdade, Vila Vitória e Vila Velha, né, que são os municípios onde a gente mais atua, a gente não vê o Ministério Público atuando diretamente, né, mas vê muito, e a gente tem várias demandas de prefeituras que foram demandadas pelo Ministério Público, né? Principalmente ainda em imóveis comerciais, né? Hotéis e restaurantes e centros comerciais, né? Muito provável. Bom, eu já tive casos também de prédios residenciais, mas muito provavelmente a demanda vai ficar maior em relação aos imóveis residenciais. Doutora Leidiane, a senhora que atua aqui no Espírito Santo, qual é a sua percepção sobre isso? O número de ações que a gente tem acesso, tem conhecimento, são poucas. Em relação a prefeituras, acho que a prefeitura de Vila Velha, eu considero a mais atuante em relação a isso, em obras condominiais, quando tem alguma alteração em local de guarita, esse tipo de coisa, eles têm mandado um fiscal lá, têm exigido um projetinho de acessibilidade. Eu não sei se vocês têm recebido essas demandas no escritório, mas eu tenho enxergado a Prefeitura de Vila Velha hoje como a mais atuante nessa questão de acessibilidade aqui em nosso estado. Eu resido na Serra, aqui na Serra é muito deficiente, a gente vê calçada cidadã que os ladrilhos terminam no precipício, às vezes é uma altura de 1 metro, e aí não tem nada ali. Né? Então, aqui na Serra é bem deficiente, mas em Vila Velha eu tenho percebido uma prefeitura bem atuante, mas ainda bem devagar. Só voltando a um ponto que a Aparecida levantou na fala dela, em relação a se esse era o canal para a gente poder estar discutindo essas questões de na hora da compra. Eu acho que no nosso estado a gente vive um momento de boom imobiliário, de valorização de imóveis, então é o momento da gente conversar com o nosso corretor, com o nosso advogado e falar, eu estou procurando imóvel, mas eu quero isso. Porque eles vão conversar com os donos das construtoras, eu tenho tentado levar isso para as instituições também, para a OAB, para a ADEME, a gente tem várias instituições aqui. Eu acho que é o momento da gente conversar agora para garantir no futuro imóveis acessíveis a todos. Eu fico muito desejando muito que a gente seja muito menos judicialização ou cumprimento só de lei, né? No meu caso, ou seja, a legislação diz que eu tenho que ter X vagas para isso. Então, é só X vagas, não boto mais nada. A legislação diz que a porta tal tem que ter uma rampa. Ela não diz, então eu faço minha escada aqui, que está mais fácil, que eu estou acostumada, que eu acho bonito, ao invés de pensar nisso de uma outra forma para o projeto, né? Então, eu acho que a gente tem sempre que fazer um trabalho em todas as frentes que a gente encontra, que é a frente daquilo que já está pronto, que é a frente daquilo que eu vou comprar ainda, mas, principalmente, a gente não deixar de conversar sobre o assunto
Porque eu tenho uma frase que eu costumo repetir por aí, que a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. Então, a gente não sabe que a gente tem direito de coisas que a gente não precisa. Você nem lembra disso. Por exemplo, a calçada cidadã, você falou de Vila Velha. A Prefeitura de Vitória, eu acho que ela já chegou num patamar que o morador de Vitória, ele já sabe, o síndico ele já sabe que se ele for fazer uma obra para consertar o portão e trocar o portão, a Prefeitura vai falar, ok, você pode fazer sua obra, mas primeiro você tem que resolver a calçada cidadã, a rampa de acesso, aquilo que está mais ali visível. A Prefeitura de Vitória, você pediu alvará para poder pintar a fachada, a Prefeitura já vem falar para você. Mas só em regiões muito restritas, né? Não é uma questão geral. Não, Vitória, assim, os bairros de menor poder. Para Vitória e Vila Velha, todas as licenças de obra só saem condicionadas à calçada, né? Calçada, loja, mas aí fica limitado a calçada. Calçada, rampa, eu faço loja. Sim. Ele só libera o alvará de funcionamento. A loja está lá, está funcionando há 10 anos. Ele foi renovar o alvará. Ele só libera o alvará se você tiver o banheiro, se o balcão tiver na altura, por exemplo, estou fazendo uma loja agora no Shopping Vitória. Está lá, condição sine qua non. O balcão não pode ser aquele balcão alto mais. Você pode ter o balcão alto, mas você tem que ter condições de atender um cadeirante. Então, já começou a criar uma certa cultura. Isso começa num shopping, né, mais nobre da cidade, mas automaticamente essa mesma cliente, eu estou fazendo agora uma loja de periferia para ela, essa do Shopping Vitória. A primeira coisa que ela falou, não esquece de botar meu balcão para eu poder atender um cadeirante. Então, já vem um processo... A cliente, né? Já vem um processo de sensibilização. Ou porque, num determinado momento dessa conversa, quando o cliente não está sensível, a gente já usa alguns argumentos com ele, olha, você tem que estar amigo do seu cliente. Isso é muito mais do que você não ter o cliente cadeirante. Fiz uma loja de Jardim da Penha agora também, que a loja não... Alguém botou uma rampa que devia ter 30% de inclinação. E aí eu fui reformar a rampa e, por completa falha minha, eu não liguei para o síndico e falei, olha, eu vou botar a rampa no tamanho certo. Porque não fazia... Ela só atendia a loja dela e não fazia sentido nenhum eu imaginar que eu ia colar um piso numa rampa e eu não ia consertar a inclinação. O síndico me liga num sábado de tarde, né, que o pessoal estava fazendo a obra. Aí eu fui lá para explicar a ele, aí ele já veio, já botou o corrimão, já fez um monte de coisa que seria do condomínio, por causa de uma sensibilização nossa em relação a isso. Mas eles estavam lá convivendo com uma rampa de 30% de inclinação há não sei quantos anos. Não falou nada. Aparecida, é importante também você aí como atuante no CAL, né, essa questão da acessibilidade e também das questões de inclusão na terceira idade, na melhor idade, os arquitetos estarem mais atentos a isso, né? Seria importante pedir lá ao nosso presidente, ao seu presidente lá, o Eliomar, né, e os demais. A gente sabe que tem algumas arquitetas lá que participam lá do CAL que nos ouvem, né? Seria importante que elas estivessem atentas, porque para as edificações novas, né, tudo começa com vocês, né? Tudo começa com os arquitetos, né? Para as que já estão aí precisando das adaptações, na maioria das vezes é o engenheiro que atua, né, nas correções. Olha, mas para as novas... mesmo. Entre arquitetos e engenheiros, a gente precisa de trabalho de sensibilização. Isso que está acontecendo aqui hoje, assim, né, vou até agradecer já o convite mesmo de ter podido estar aqui falando um pouco, sensibilização. É sensibilização, assim. Você falou do CAL, alguns anos atrás a gente participou de um trabalho, foi ali que eu aprendi essa história de amarra caneleira, de não sei o quê, de sensibilização mesmo. A gente fez um trabalho com os profissionais. E aí a gente fez uma experiência pela cidade, estava muito mais relacionada ao urbanismo, não à arquitetura, né? A rampa, a calçada cidadã. A calçada cidadã, ela virou quase que uma falácia, né? Ou seja, todo mundo agora quer botar, ele não sabe por quê, ele quer botar o podotátil lá, não, tem que botar aquele negócio de bolinha na minha calçada. E ele não tem a menor ideia para que serve aquilo, por que eu coloco... E aí ele termina a calçada nele no nível, começa do vizinho no outro, ele quer que o carro dele entre. Estou fazendo uma obra em Jacaraípe agora, e a primeira coisa que a gente está com dificuldade lá com a rampa, não sei o quê, a cliente fala, não, você faz a rampa do lado de fora. Eu
falei, calma, não vou fazer rampa do lado de fora. Vou criar um Mas aqui ressalto. é bem comum. Aqui é bem comum. Porque as pessoas, elas não entendem o coletivo e elas não foram sensibilizadas. Por que ela faz a rampa do lado de fora? Ou porque ela acha que é possível aquilo dali, que não vai causar transtorno nenhum, porque ela nunca tropeçou numa rampa do lado de fora, ou porque ela vê todos os vizinhos fazendo. Se todo mundo faz, esse é o óbvio. Então, nós aqui, é muita responsabilidade nossa a gente mostrar que isso não é o óbvio. E muitas vezes, quando a gente trata só da judicialização, fala, a lei não deixa. Com algumas pessoas é esse o argumento, para outras vamos pensar que você precisou de passar com carrinho de compra, com carrinho de bebê. Maurício falou que agora ele só frequenta, né, os lugares que tem piscina de bolinha. Eu passei um período na minha vida só frequentando restaurantes que tinham banheiros que eu conseguia entrar com a minha sogra e ajudá-la a usar o banheiro, porque as cabines são pequenas. Sim. Então, eu passei um tempo em que eu só ia a lugares em que era possível estar perto da onde eu parava o carro para a mesa onde ela ia sentar, que estivesse perto do banheiro. Uma mulher de 95 anos, quando ela falava que ela queria o banheiro, eu já não conseguia chegar no banheiro com ela mais. Então, são outras coisas. É claro que isso são escolhas, né? Eu não estou pensando que eu quero levar essa mulher de 95 anos numa balada com música techno, né? E aí eu vou lá encontrar essas facilidades. O caminho claro, enxergar o contraste do piso com a parede para ela enxergar onde ela está andando. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso sensibilizar todo mundo, porque todo mundo vai, alguma hora, carregar um carrinho de compra, gente. Carregar uma geladeira e tem que subir o degrau com a geladeira. Na verdade, com os meus clientes, eu tenho falado que é melhor a gente preparar esses projetos agora e juntar dinheiro agora para o condomínio estar pronto. Porque a gente tem alguns condomínios que tem perfil de pessoas muito jovens. Tem de pessoas que são recém-casadas, que só têm filhos pequenos. Eu falo, gente, os nossos pais, os meus pais ainda não são idosos, mas já estão próximos de se tornarem. Eu falei, poxa, quando eles forem me visitar, eu quero que eles possam acessar qualquer área, tanto dentro da minha casa quanto na área externa. Então, é melhor a gente preparar o projeto agora, juntar o dinheiro agora para poder já ter aquilo ali, não esperar acontecer para ter que fazer no sufoco, pagar caro. O processo é dinâmico. Ou faz a necessidade surge daqui a pouco outra, né? Exatamente. Ou faz uma rampa em cima da hora e faz com uma inclinação que não é recomendada, ao invés de 8%, aí fazendo com 30%. Então, a gente tem que estar muito atento a essas coisas. Eu acho que o melhor caminho é sensibilizar as pessoas e já prevenir. É óbvio que se a gente faz hoje, já está atrasado. Mas é melhor fazer agora do que daqui a 5 anos. Verdade, Leidiane. Lembrando sempre, né, o objetivo do nosso programa de engenharia predial, né, é tratar do laudo e da manutenção predial, né? Então, não se esquecendo de que, além das obras, quando o síndico tem a obrigação e a necessidade de fazer a manutenção predial, ter a sua edificação manutenida da forma correta para evitar uma perda de vida útil e, consequentemente, uma perda de valorização, uma desvalorização do imóvel, né? Esse é o objetivo principal nosso. A gente vem insistindo, buscando vários temas, né? Nesse caso da acessibilidade e dessa inclusão, eu entendo que é uma valorização da edificação, né? Uma edificação onde você tenha esses aspectos bem resolvidos. Ele faz todo um diferencial, portanto, ele vai ter uma valorização e isso resulta em dinheiro no seu bolso, né? No bolso daquele que adquire, né? Porque, inevitavelmente, como a gente repete sempre, a perda de vida útil causa uma depreciação do imóvel e, por consequência, prejuízo para todos, né? Mas, caminhando já para o final, de tudo que eu ouvi hoje, né, e de tudo que nós conversamos, a percepção que eu fico é de que o que falta aí e o que a gente precisa, basicamente, é pensar no outro, né? Eu acho que tudo isso se resume a basicamente essa percepção de que você necessariamente não deve ficar só voltado à sua necessidade. Você precisa sempre
estar observando a necessidade dos outros para que você possa atender a coletividade. Não é isso, Aparecida? Exato. E o que está acontecendo, né? A Rose falou do envelhecimento da população, mas os 60 são os antigos 50, os 50 são os antigos 40. Então, a gente vai ter pessoas de 60, 65, às vezes 70 anos, muito fisicamente, muito preparadas, muito ativas. Mas ela está muito preparada, está muito ativa, mas ela começa a precisar do óculos, né? Ela começa a perder a acuidade visual, ela sobe a escada, ela joga futebol, ela nada, mas ao mesmo tempo agora ela precisa do corrimão para subir na piscina. Então, são pequenas coisas, e eu já estou falando de condomínios que atenderam a norma, tá? Que já atendeu a 90-50, aquele condomínio que já atendeu a 90-50. Ele tem um processo que é evolutivo nesse entendimento, que é o entendimento do outro, que é o entendimento de eu me colocar nesse lugar. Então, eu acho que a palavra que a gente poderia talvez até pensar aqui nesse grupo, que é um grupo que já está consciente, que não é mais se tratar de acessibilidade, sim de sensibilização, né? Exatamente. A percepção da necessidade do outro, né? Doutora Leidiane, pois não? Não, só queria reiterar mesmo que a Aparecida falou, que eu acho que é isso, é empatia, né? É entender que hoje a gente não tem necessidade, mas que tem alguém ali que está precisando. E lembrar que pode ser que a gente chegue se a gente tiver sorte, né? Porque aqui em casa a gente brinca muito isso, só envelhece quem tem sorte, que quem não tem sorte morre jovem. Que quando a gente chegar lá, a gente pode ter a sorte de estar bem e ser esse idoso ativo, que não tem nenhuma dificuldade de mobilidade, mas também por alguma intercorrência da vida, alguma doença, a gente pode estar junto desse grupo que precisa dessa assistência. Então, é melhor a gente já deixar tudo prontinho, já deixar preparado para evitar problemas. Doutora Rose, pensar no outro resolve? Resolve. Quem pensa no outro pavimenta o caminho que vai percorrer daqui para frente, né? A gente começa a envelhecer no exato momento em que nasce. Antes disso, né, desde a fecundação, o processo de envelhecimento ele já se iniciou. A Aparecida disse bem, né? O nosso perfil de envelhecimento ele tem mudado. Nós estamos aí com um perfil de longevidade saudável. Estamos vivendo muito mais, né? Então, eu chego aos 60 anos mentalmente e fisicamente capaz, mas eu tenho que ter em mente que eu vou viver até os 95, 100 anos e que em algum momento a minha máquina, né, vai demandar cuidados especiais. E daí é muito interessante que o ambiente esteja preparado para que eu consiga continuar tendo segurança, autonomia e uma qualidade de vida que seja satisfatória para eu viver esse meu momento, né, com 95, 100 anos e ter... trazer significado para esse período tão especial da vida. Só para finalizar, Maurício, um fator muito importante, né, quando se fala em acessibilidade, é uma questão de saúde pública tratada atualmente no nosso país. Dos 32 milhões de idosos que nós temos, por ano, 30% sofre uma queda da própria altura. Então, isso dá 9,4 milhões de pessoas sofrendo queda da própria altura por ano. E o que acontece? Quando eu tenho um ambiente acessível, corretamente adaptado, com a ajuda de profissionais qualificados para isso, eu diminuo os riscos de que esse tipo de acidente venha a acontecer. Porque o ambiente, ele também, né, ele pode ser ali um fator que colabora para a ocorrência dessa queda da própria altura. Então, é uma questão de saúde pública que é muito importante de ser trabalhada. Quando eu falo do público 80+, que ele é de 4,2 milhões de pessoas com mais de 80 anos aqui no Brasil, a porcentagem de quedas da própria altura sobe para quase 50%. Então, é um número muito alto. E as quedas de própria altura ocasionam o óbito, não pela queda em si, mas o idoso ele quebra o fêmur, é hospitalizado, e depois a saúde dele, né, acaba, as consequências são graves. Então, é sempre bom a gente agir de forma preventiva, buscar a ambientação que seja acessível a todas as pessoas, baixa estatura, obesidade, pessoas com deficiência,
mães com carrinho de bebê, com carrinho de compra, como a Aparecida citou aí para gente, porque o ideal seria o desenho universal. Como a gente herda uma cidade que já veio pronta, né, da época que a gente só vivia 30 e poucos anos, a gente tem aí diversos desafios para trabalhar. Mas com um pouquinho de comprometimento, boa vontade, sensibilidade, né, e um olhar ativo para o outro, a gente consegue aí realizar as modificações e adaptações que são tão necessárias. Lembrando que a gente também não troca de carro, troca de imóvel ou de apartamento como troca de carro, né? Ou há uma necessidade de que aquela edificação, aquela residência que você tem, ela tenha uma longevidade também tão quanto as suas necessidades, né? Você não vai ficar saindo de um apartamento para outro todo dia, né? Por isso que, como a Leidiane comentou, é importante fazer o planejamento, né? Buscar o síndico, né? Buscar as pessoas que têm as mesmas necessidades dentro do condomínio, né? Participar mais, né? Porque, infelizmente, a gente elabora laudo sempre e em toda a GE que a gente vai para a apresentação do laudo, chega a dar dó, né? 10%, 5% das pessoas que efetivamente participam, né? De questões relevantes, né? As condições técnicas e estruturais de uma edificação. A gente tem prédios com problemas seríssimos de contaminação de concreto, com 198 apartamentos, e que você chama um AGE e aparece 20, 30 pessoas. Quer dizer, o bem, é aquilo que mais faz diferença na vida da pessoa e simplesmente ninguém comparece para discutir, para decidir, para tomar posição, né? Então, infelizmente, o brasileiro tem que, de novo, ainda insisto, pensar no próximo, né? E tentar buscar a melhor solução. Mas agradeço a todas a participação. Gostaria que cada uma pudesse ter o seu tempo aí necessário para as considerações finais e peço que a gente volte a trabalhar esse tema mais vezes para que somente repetindo que a gente vai poder ensinar, né, orientar, né? Aparecida, pode começar por você? Podemos. Então, primeiro vou agradecer, né? Agradecer a vocês por terem me convidado, agradecer por ter podido estar aqui com vocês nesse momento. Como consideração final, eu vou deixar até uma coisa no ar, assim, se a gente começasse a usar como argumento de venda, ao invés de dizer que você vai comprar um apartamento que tem varanda ou que tenha 2 vagas de garagem, você está comprando também um apartamento que tem acessibilidade, isso vira desejo. Verdade, sem isso dúvida. Vira desejo. Doutora Leidiane. Gostaria de agradecer o convite, foi um prazer, é um assunto que eu estou apaixonada, tenho estudado bastante, tenho me empenhado em aprender, por influência da Rose, é um assunto que gosto, como a Aparecida falou, e eu já tinha falado antes também, a gente conversar com os nossos corretores sobre isso, falar, olha, eu gostaria de um apartamento assim, porque eles vão passar essa informação e, quem sabe, a gente tenha novos imóveis que não estejam só cumprindo a lei, né, de acessibilidade, que tenham esse olhar mais para o humano mesmo, não para estrito cumprimento legal. Estou à disposição, Maurício, sempre que vocês precisarem. A área condominial é, de fato, minha paixão. E até mais. Obrigada. Doutora Rose, por favor. Só tenho a agradecer o carinho do convite, né, a oportunidade, o espaço que foi aberto para a gente realizar esse debate que é tão importante, tão necessário para a nossa sociedade, para os nossos condomínios, para os profissionais que estão aí atuantes, né, nessa esfera condominial. Muito obrigada, Maurício, pela lembrança, né, pelo carinho do convite, obrigada também ao Sérgio, e principalmente a todos, né, que estão aí já 9h15 da noite, acompanhando a gente no YouTube ao vivo. Agradeço imensamente o carinho de todos vocês. Deixo um convite, né, para finalizar aqui a minha fala. A RD Longevidade, ela tem essa marca, né,
Então, a gente fala Empresa Amiga da Longevidade, é uma marquinha que a gente tem na RD Longevidade. Eu deixo o convite, todos nós podemos nos tornar amigos da longevidade, né? Dessa longevidade que já está aqui presente na nossa sociedade, amigos desses 32 milhões de indivíduos, mas também amigos do nosso futuro, para que a gente possa construir uma sociedade que ampare, que acolha a nossa população 60 mais, 70 mais, 80 mais, 90 mais, e que entenda e respeite as necessidades de cada uma dessas faixas etárias. Muito obrigada, gente. Boa noite. Gostaria que se a senhora pudesse depois me mandar essa logozinha dessa marca aí, que a gente poder estar divulgando aqui, né? Trabalhando isso também. Com muito carinho, ó. Xodó é o meu xodó, isso daqui. Direito e gerontologia se tornou a minha missão de trabalho e de vida. E é algo que eu realizo com muito carinho. Muito importante. Foi um grande prazer conhecê-la. Leidiane e Aparecida já são conhecidas, né? Agradeço mais uma vez a participação de todos. Também ao Sérgio Craveiro, que é o nosso CEO, né? A pessoa que mais entende de gestão condominial e toda a área condominial no país. Ele está atuante, voltou com a corda toda agora, depois que as viagens, a pandemia começou a dar uma acalmada, ele está para cima e para baixo, cada hora num lugar diferente, mas estamos juntos aí, Sérgio. Um grande abraço a todos. Só um lembrete, nos dois próximas quarta-feiras, infelizmente, por necessidade de viagem, eu não vou poder estar fazendo o programa, né? Mas a gente retoma na primeira semana de dezembro, com mais um tema importante aí na área de engenharia predial. Grande abraço a todos e uma boa noite. Obrigada, boa noite.